Separação de misturas. Você já estudou que existem diferentes tipos de misturas e que elas podem ser formadas por diversos componentes, não é verdade, crianças? E se em vez de formar misturas, nós quiséssemos separar seus componentes? Será que é possível? Isso é possível por meio de técnicas de separação de misturas. Isso que nós vamos estudar. Para preparar um café, Samuel adicionou 2 colheres de sopa de pó no filtro de papel. Em seguida, despeja água aquecida sobre o pó, o café cuidadosamente, formando uma mistura. Os componentes do pó do café. Vocês acham que não dissolveram ou se dissolveram na água aquecida? Ficaram retidos no filtro do papel ou a água e os componentes de pó do café que se dissolveram? Crianças, o que vocês acham? Aí vocês vão colocar para mim. Se dissolveram ou não se dissolveram? Não dissolveram ou se dissolveram? O que vocês acham? Crianças, olha só, deixa a tia Karine explicar uma coisa. Se o pó ele ficou retido no papel, ele não dissolveram. Agora, se ele passou, então eles se dissolveram. O que vocês acham? Vocês vão colocar aqui para mim, por favor, tá bom? O modo como Samuel preparou o café envolve uma técnica de separação de misturas chamada filtração. Além dela, existem outras técnicas como decantação, evaporação, destilação e centrifugação. Aqui, criança, aqui é a filtração. Vamos ler aqui embaixo. A maior parte das partículas do solo representantes na água barrenta ficou retida no filtro, construído por Rodrigo. Essa situação envolve a técnica de separação de mistura, chamada de filtração. Na filtração, a mistura passa por um filtro. A maior parte dos componentes insolúveis em água, em geral sólidos, fica retida no filtro, enquanto o restante de misturas atravessa. Essa técnica de separação de misturas é comum em nosso cotidiano e pode auxiliar no cuidado em nossa saúde. Vocês sabem, né, crianças, que é importante que possamos tomar água filtrada, né? Porque evita, né, da gente ficar doente. Então, vamos para a próxima página. Decantação. Então, vamos verificar o que é decantação. Débora fez um suco de maracujá e ela bateu a polpa de fruta no liquidificador com água, mas ela esqueceu de remover as sementes que ficaram trituradas, como mostra na imagem lá. Então, vocês podem observar que tem um suco de maracujá e também tem as sementes. Na situação apresentada acima, as sementes do maracujá não se dissolvem na água e se depositam no fundo do copo após certo tempo em repouso. Essa situação envolve uma técnica de separação chamada decantação. A decantação pode ser utilizada, por exemplo, para separar componentes da mistura que não se dissolvem na água. Nessa técnica, a mistura é deixada em repouso e após algum tempo seus componentes se separam, podendo flutuar ou depositar no fundo do recipiente. Olha a primeira situação. Então, aqui tem uma água barrenta, que é a primeira situação. Depois de um tempo, vocês podem observar que ela está separada, né? A água está de um lado e aqui, ó, as partículas de barro tá aqui embaixo. Então, ela teve essa separação. Essa separação chama-se de decantação. Evaporação. O sal da cozinha é obtido na água do mar, nas chamadas salinas, onde o sal é separado da água. Isso é possível graças à técnica da separação chamada de evaporação. A evaporação é uma técnica de separação de misturas utilizada para separar tanto os componentes solúveis como insolúveis da água. Nessa técnica, a mistura é aquecida e a água evaporada, separando-se o restante das suas misturas. Veja abaixo o que ocorre com a separação do sal nas salinas. A água do mar é encaminhada aos tanques, né, rasos que recebem a luz solar diretamente. Então, ela vai se aquecer.
E após vai ocorrer, né? Após certo tempo, a água evapora, restando o sal e é retirado do fundo do tanque. Então, olha que interessante, crianças. Então, recapitulando, a evaporação é uma técnica de separação de misturas utilizada para separar tanto componentes solúveis como insolúveis, tá bom? Solúvel é aquela que se mistura, que se dissolve, né? Insolúveis que não se mistura. Nessa técnica, a mistura é aquecida e a água evapora. Evaporando vai ficar, no caso, aqui no caso ficou o sal, né? A água aqueceu, né? E restou somente o sal. Essa técnica é chamada de evaporação. Destilação. Algumas plantas produzem diferentes materiais. Algumas produzem óleos, que em muitos casos são responsáveis pelo aroma dessas plantas. Muitos desses óleos são usados pela indústria farmacêutica e cosméticos e perfumaria. Para extrair os óleos de um vegetal como o eucalipto, as indústrias utilizam uma técnica de separação chamada de destilação. Essa técnica é utilizada principalmente para separar componentes sólidos e líquidos de misturas homogêneas. Veja a seguir. Então vamos lá. A mistura é aquecida em um recipiente. Depois que aqueceu, o componente da mistura, o menor ponto da ebulição, evapora e passa para condensador. No condensador, o vapor se resfria e condensa, retorna ao estado líquido. E por último, o líquido é então armazenado no recipiente coletor. Então, recapitulando. Então, crianças, essa mistura ela vai aquecendo a mistura com o menor ponto de ebulição, quando vai começar a ferver, né? Fervendo, ela vai evaporar, vai sair aquela fumaça, né? E passa para condensador. Aí, quando vai condensando, né? Que vai resfriar, retorna ao estado líquido novamente, ok, crianças? E por último, o líquido é então armazenado no recipiente coletor. Essa técnica é chamada de destilação. E por último, tem a centrifugação. Por meio dessa técnica é possível, por exemplo, separar os componentes sólidos do sangue, como célula, fragmentos celulares e porção de líquido, o plasma. Então, crianças, isso aqui chama-se centrifugação. Então, vocês observam, né, que tem tubos contendo, né, o sangue, são colocados em um equipamento chamado de centrífuga. Na centrífuga, os tubos giram em alta velocidade, fazendo as células e pedaços celulares se separarem do plasma. Então, crianças, tanto a destilação quanto a centrifugação, o que eles fazem? É uma técnica que utiliza para separar os componentes sólidos e líquidos de uma mistura, ok, crianças? Aqui no número 1, descubra as palavras no 1 e 2 utilizando os códigos do diagrama abaixo. Então, tá fácil, né? Número 1, então vocês vão aqui nas letras, né? E vai formando palavra. Número 1 ou número 4, e tem as letras A, B, C e D, que são os quadros, né? Então, vocês vão verificar e vão formar palavras. Dois, Vitor adicionou areia em um copo com água e misturou bem com uma colher. Ele observou que a areia se depositou no fundo do copo, como mostra na imagem ao lado. Então, vocês podem observar que está separado, né? Tem a sujeirinha, né, da areia tá aqui embaixo e a água tá aqui em cima.
Cite uma técnica que pode ser utilizada para separar a areia que se acumulou no fundo do copo. Vocês lembram, crianças, da página 227, que está falando sobre a Débora? Ela fez um suco, né, de maracujá com um caroço e passou um tempo, esse caroço foi para o fundo do copo? É a mesma técnica. Então, a técnica da separação. Então, vocês podem colocar aí para mim, por favor. Que técnica foi essa que a Débora utilizou? 3. As fotografias a seguir mostram duas misturas. Observe. Tem água do mar e tem um copo com água e sal. Vocês estão observando? Circule a única técnica de separação de misturas que não é adequada a separar o sal de duas misturas apresentadas: a evaporação, a filtração ou a destilação. Vou dar um exemplo, criança. Nós podemos pegar essa água do mar aqui e colocar no nosso filtro? Será que vai ter essa separação? Nós vamos tomar água sem o sal? Então, vocês pensam, tá bom? Aí vocês vão circular com a técnica que não é adequada, tá bom? 4. O equipamento mostrado a seguir emprega uma única técnica de separação de misturas. Assinale o nome dessa técnica de separação de mistura: decantação, centrifugação ou filtração. Só vocês observarem aqui, tá fácil, né? B. A água que chega às residências pode conter sujeiras e seres vivos microscópicos, capazes de causar doenças. Essa água deve passar pelo equipamento mostrado acima, para se tornar adequada ao consumo humano. Então, esse equipamento aqui, crianças, isso aqui. Explique com suas palavras a importância desse procedimento. Se necessário, faça uma pesquisa. Por que nós temos que tomar água filtrada, crianças? Vocês vão colocar aí, tá bom? Eu acho que isso vocês não vão ter dúvida de colocar, né? Tá bem fácil, né? 5. Observe a situação a seguir. Robson, você pode me ajudar a estender essa peça de roupa no varal? Sim, nossa, papai, as roupas saem quase secas da máquina de lavar. Como o excesso de água é retirado das roupas após a lavagem? Agora vocês vão descobrir como que as roupas saem quase secas das máquinas. Desembaralhe as letras a seguir as setas e descubra o nome da técnica que possibilita a remoção do excesso de água das roupas. Então, vocês vão colocar as letras correspondentes, né, referente às setinhas, e vão descobrir que técnica é essa. E aqui, a B. Como você responderia a questão feita por Robson? Como é que vocês responderiam? Então, vocês vão colocar na letra B, tá bom? E a última questão, assinale a mistura que pode ser empregada a técnica que identifica o item A para separar seus componentes. Então, vocês vão marcar um X, se é café com leite, água mineral gasificada ou água e solo. Então, vocês, referente a essa técnica aqui, porque vai ter uma separação. Vocês observaram que a gente coloca roupa molhada, né? A roupa fica muito molhada, muito pesada, e ela fica praticamente seca, né? Quando faz todo o processo, né, da lavagem na máquina, né? E qual daqui seria a mesma técnica utilizada? O café com leite, a água mineral gasificada ou a água e o solo? Então, vocês vão marcar um X, tá bom? Hoje nós estudamos ciências, separação de misturas, essa aí é a última atividade do terceiro bimestre, tá bom, crianças? Faça com atenção, leia as informações, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão falando comigo também, tá bom? Que eu tô aqui para ajudar vocês. Um beijo e até a próxima aula.